Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos nesse vídeo conhecer o último relato do item Os Assassinos. Item esse que faz parte do livro Umbral. Projeções mentais, testemunhos e resgate espiritual. Livro editado pelo Espírito Kaibar Chut. O relato que vamos conhecer, portanto, é de um espírito que um dia ficou conhecido aqui no plano físico como Mark. Observei pela estreita janela do banheiro, subindo em uma lata de lixo, o momento em que ela ingressou, despiu-se e colocou-se embaixo da ducha, esfregando seu corpo sensual e atrativo, de maneira cíclica e espetacular aos meus olhos. Ela não me via admirá-la por tão pequena fresta que abri no vidro. Esperei o banho terminar, pois era um momento mágico de sensualidade. Enxugava-se como se estivesse a me chamar. Era o que eu sentia. Foi como uma voz baixa e distante em meus ouvidos, dizendo: venha até mim, espero o seu toque em meu corpo. Obedeci prontamente e, subindo mais um pouco, atingi o muro lateral da casa, que me levaria ao telhado. Sou carpinteiro e mestre em construir telhados, deixando brechas especialmente para mim. Ingressei na casa, portanto, com facilidade, e fui direto ao banheiro, onde estava a minha musa, chamando-me para aquele tão significativo encontro. Ela se olhava no espelho, penteando os longos e lisos cabelos molhados, quando eu abri a porta do banheiro e entrei. Houve um momento de apreensão, pois ela se assustou. Virou-se a mim e, palidamente, perguntou quem eu era. Ao que lhe respondi ser a pessoa que tanto chamou. Crispando a testa, negou veementemente ter me convocado a estar ali, naquele instante com ela nua, após seu sensual banho. Ameaçou gritar por socorro, o que achei deselegante de sua parte. Na realidade, muita agressividade para quem me havia convidado a entrar. Agarrei-a com força pelo pescoço, evitando que pudesse alertar outras pessoas que estivessem na casa ou por perto. Ela lutou comigo, mas em vão, pois suas pequenas mãos tão delicadas faziam parte do contorno de seus estreitos braços de mulher, o que não lhe permitia força alguma. Apertei com certo prazer aquela garganta, sufocando-a aos poucos. Fitei seus olhos e consegui perceber o exato momento em que ficavam vidrados e sem brilho algum. Estava morta. Eu não poderia retirar-me antes de concluir o motivo pelo qual ali eu estava, e era também o que ela procurava. Fizemos um sexo ardente e voluptuoso, digno de uma cena teatral que merecia muitos aplausos. Eu amparava a sua cabeça o tempo todo, para que não batesse no chão. Poderia machucar-se e deixar o banho sujo de sangue. Odeio sangue. Deixa-me deprimido, de alguma forma culpado de algo. Não posso nem mesmo me cortar sem querer, visto que o sangue me transtorna. Estive em várias outras casas e deleitei-me com muitas mulheres lindíssimas e sensuais, que me desejavam ardentemente. Elas morreram, mas a morte é inexorável, chega para todos e nos leva.
eu mesmo terminei morrendo após receber um tiro de um dos moradores de local onde tive outra experiência sexual grandiosa. Lamento que esse atirador não tenha compreendido a minha atividade ali, que era fazer o gosto daquela mulher sequiosa por sexo a qualquer custo. Acho que o ciúme é um enorme entrave à felicidade das pessoas. Não há nada demais em dividir o relacionamento sexual de uma mulher com vários pretendentes. Enfim, quando notei que havia morrido, estava tragado para este local escuro. Não mais vejo lindas mulheres, mas somente seres estranhos, que se arrastam como serpentes e emitem sons guturais como porcos selvagens. A parca luminosidade aqui. Eu mesmo sou uma sombra a caminhar por entre grutas e cavernas. Nem sei onde estou e por que vim parar neste lugar. Revolo, pois a morte sempre me pareceu serena, com vida ativa, tranquila. Afinal, era como eu via as mulheres minhas se despedirem da vida. Nunca recebi orientação religiosa e deve ser por isso que não entendo onde me encontro. Fui órfão, percorri vários abrigos pensando em ter uma família. Nunca fui escolhido e cresci até que me colocaram para fora. A vida era inteiramente minha a partir daquele momento. Descobri a carpintaria como meio de vida, trabalhando como assistente de um conhecido, mas essa atividade me proporcionou o que realmente gostava de fazer: ter o poder sobre as mulheres frágeis e delicadas, domá-las com o meu olhar, subjugá-las pelos músculos de meus braços e dar-lhes momentos inesquecíveis de prazer, libertando-as da vida tola que levavam. Agora, nem mesmo consigo visualizar meu corpo, quanto mais os de mulheres me esperando para o sexo. Lido, portanto, o relato de Mark, vamos agora conhecer as anotações de Caibar Schutel sobre esse espírito. Mark foi um serial killer com fundamento sexual, pois ele matava suas vítimas e depois tinha relação sexual com o corpo inerte. Reencarnou de maneira compulsória, em jornada terrena difícil em vários aspectos, para que pudesse mostrar a sua vontade, ainda que mínima, de seguir o bom caminho. A sua infância solitária foi passada em abrigos institucionais para órfãos, mas ele nunca conseguiu ser adotado, muito mais por seu comportamento agressivo que por outro motivo. Recebeu instrução e a padronizada educação que essas instituições proporcionam. Nada disso lhe serviu, pois a irresignação, em particular pela falta de amor materno, algo que via ocorrer com a visita ou presença de mães em busca de seus filhos nos abrigos, deixou-o revoltado. No entanto, inexiste relação direta entre a orfandade e a criminalidade. Na verdade, a infância difícil era um preparo para a superação, pois em vida terrena anterior, Mark fracassara quanto ao amor ao próximo e a atitudes solidárias e fraternas. Teve todo o amparo da família e voltou-se à vida errante. Ao desencarnar, passou pelo umbral e foi reenviado à crosta por determinismo.
observe-se a recalcitrância do espírito em seguir a trilha do bem, visto que, comparando as duas últimas vivências na Terra, na primeira com família, na segunda órfão, em ambas optou pelo desvio comportamental grave. Por isso, após o último desencarne, encontra-se em zona umbralina interna, onde terá tempo suficiente para aclarar a sua mente e perceber que nunca fez bem algum às mulheres que assassinou. É essa a meta para conseguir de Mark o mínimo necessário de arrependimento que o faça migrar para uma colônia espiritual, a fim de receber orientação e reencaminhamento para a crosta terrestre. Está sofrendo novamente a angústia da solidão e a ausência de contato com outros seres. Vê sombras, ouve sons desagradáveis, pois são as visões e audições compatíveis com o baixo estágio evolutivo de seu espírito. Temos aí então o último relato do item Os Assassinos, o sexto relato, a história de Mark. E esse conteúdo é absolutamente tormentoso e terrível. Mas ainda assim precisamos meditar e refletir sobre essas informações. Principalmente as que Caibar Schutel nos apresenta sobre Mark. Porque aqui há muita explicação sobre o comportamento adotado por esse espírito na sua última reencarnação. Precisamos observar com cuidado o que aqui está colocado. Por isso vamos respirar, tranquilizar e com calma vamos avançando nas informações. Inclusive buscando também explicações aqui no nosso oráculo, Livro dos Espíritos. 4 questões vão nos ajudar, nos auxiliar no entendimento mais elevado sobre o que aqui está relatado. Vamos então iniciar com as informações que Caibar Schutel nos apresenta sobre Mark. E ele diz: Mark foi um serial killer, com fundamento sexual, pois ele matava suas vítimas e depois tinha relação sexual com o corpo inerte. Mark, portanto, apresentava uma patologia espiritual nesse momento recuado de sua vida espiritual. Uma patologia, uma enfermidade espiritual que acabava por reverberar em suas atitudes, em sua conduta, em suas ações, em suas escolhas. Um doente da alma é o que Mark era naquele momento. Hoje não sabemos. Não podemos afirmar que Mark hoje é o mesmo que praticou o que ele praticou. Ele pode ter mudado. Por isso nós estamos falando aqui no passado. Por ter sido um serial killer, ele infelizmente cometeu vários assassinatos. E todos esses assassinatos estão registrados na sua contabilidade espiritual. E ele terá que resolver cada um desses problemas que ele criou para ele mesmo. Ele terá que resolver essas questões que ele trouxe para o futuro dele. Cada assassinato cometido é um novo processo aberto para o futuro,
que fica aguardando o espírito para resolver a questão. Quando eu não penso sobre o que eu faço, eu também estou entrando por esse caminho. Eu também estou abrindo esse tipo de porta, criando situações futuras nas quais eu terei que atuar sobre elas e resolver essas pendências. Porque ninguém tem o direito de matar nada nem ninguém. Mas aqui, pela revolta, esse espírito adotou esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Ele adotou a irresignação no coração, quando ele estava no orfanato. Ao invés dele se resignar, dele aceitar, dele trabalhar no íntimo dele aquela questão que tanto incomodava ele adotou o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? O da revolta, o da rebeldia, o da agressão, o caminho do não entendimento, da não aceitação. Esse é sempre o caminho mais fácil. Para todos, não é para eles só, não. Para nós também. Mark reencarnou, nos informa Kaibarshu, de maneira compulsória. Ou seja, Mark não pediu para reencarnar, não solicitou, não rogou, não buscou o auxílio do mais alto para ter uma nova oportunidade no plano físico. Ele não desejou isso. Mas ele foi colocado aqui no plano físico de maneira compulsória pela necessidade imperiosa dele estar aqui novamente vivendo uma nova experiência. Quando ele foi colocado aqui, não lhe foi dada nenhuma autoridade ou permissão para fazer o que ele fez. Ele só o fez porque o desejou, escolheu. Mas ao receber uma nova oportunidade reencarnatória, ele teve uma nova oportunidade para mudar. Não desejou mudar. Colocado na reencarnação compulsória, em jornada terrena difícil em vários aspectos. Mas tinha um motivo para isso. Tinha um objetivo. Quando nós vamos reencarnar de maneira a desejar estar aqui, nós podemos participar do nosso plano reencarnatório. O plano reencarnatório é aquele documento, entre aspas, redigido antes de nós reencarnarmos, onde será decidida muitas situações. Situações essas das quais nós mesmo pedimos essas situações. Por exemplo, estou no plano espiritual, desejo reencarnar. Então vamos conversar. Vou até o Ministério da Reencarnação, lá existem os técnicos que trabalham nesses planos reencarnatórios, e eu solicito vários tipos de provas diferentes. Porque eu quero quitar os erros e avançar rapidamente. Então peço várias dificuldades. Algumas eu posso ser atendido, outras não. E aí eu também terei no meu plano reencarnatório o local onde eu vou reencarnar, a família, o meu biotipo físico. Existe um mapa do corpo, dos cromossomos, do DNA, tudo isso é definido. Tudo é definido. E quando o corpo apresenta alguma dificuldade física, não é gratuito. Já foi definido isso anteriormente, no mapa dos caracteres biológicos do corpo físico.
do futuro reencarnante. Então existe uma preparação para aquele que já tem a permissão. Solicitou e por méritos terá a oportunidade. Então eu posso participar. Aqui não. Aqui não tem participação. Aqui o plano reencarnatório, o traçado, o roteiro é definido pelos técnicos do mais alto e, no caso, o Mark não participa. É retirado do local onde ele estava, na verdade, né? Pretérito, retirado de onde ele estava e colocado imediatamente em movimento de reencarnação, de maneira inconsciente. Porque há necessidade dele voltar. Porque o nosso livre-arbítrio pode muito, mas não pode tudo. A vontade do mais alto é mais potente e abrange muito mais do que a minha vontade. Então, nesse caso da compulsoriedade, a ordem vem do alto, e essa ordem que vem do alto pode mais do que meu livre-arbítrio. Queira eu ou não, aceitemos ou não. Por isso, a humildade sempre faz muito bem a quem adota esse comportamento. Essa parceira de caminhada que é a humildade. O que vem do alto pode mais do que nós. E aqui do alto veio, então, a ordem. Retirem Mark da onde ele está, coloquem-no no plano físico. Então ele reencarna. Mas ele vai reencarnar sem pai, sem mãe, sem irmão, sem tio, sem primo, sem avô, sem ninguém. Motivo: para que pudesse mostrar a sua vontade, ainda que mínima, de seguir no bom caminho. Esse era o principal objetivo. Não era se tornar anjo. Não era trazer a paz para o planeta. Nada disso. Era simplesmente mostrar uma mínima boa vontade de seguir no bom caminho. Mínima. E por que órfão? Por que ele não teve a possibilidade de ser adotado? Temos as informações. Mark, na reencarnação anterior a essa da orfandade, teve família. Teve pai, teve mãe, teve um núcleo familiar. Mas ele simplesmente não cuidou disso, não valorizou, não se conectou. A família para ele era nada. E é assim que a lei atua sobre nós. Quando nós recebemos algo do mais alto e não cuidamos disso, é certeza, na próxima experiência ficaremos sem isso que o alto nos deu. E vamos sentir a falta. Porque desta maneira iremos valorizar quando novamente tivermos aquilo que o mais alto nos retirou. No caso aqui é família. Mas isso serve para qualquer coisa. Para o dinheiro. Então eu venho numa família rica. Uso e abuso do dinheiro apenas para atender meus desejos egóicos. Tenho livre-arbítrio. Enquanto mais alto permitir, eu vou abusando, usando e abusando. Desencarnei. O que eu fiz com os recursos que tinha abundância? Nada em relação ao próximo, em relação a amenizar a dor e o sofrimento. Tudo bem,
Tu vai reencarnar de novo, meu filho. Vai. Ao reencarnar, vai sentir falta do dinheiro. Porque a abundância financeira do passado será a escassez do presente. E aí no futuro, esse que viveu na abundância e também na escassez poderá entender que o equilíbrio, nem mais nem menos, é o melhor caminho. Então, o sofrimento, a dor, a falta, a escassez muitas vezes vem para suprir o mau uso do excedente, do excesso que eu tive. A orfandade, muitas vezes, está baseada nisso, no mau uso da família em reencarnações pretéritas. Não honrou pai e mãe, está lá nos 10 mandamentos, né? Não cuidou da família, não se preocupou com a família, etc. Procurou sempre se distanciar e vilipendiar a família. Usurpou a família. Tudo bem, na próxima fica sem. E aí sente na pele, né? Porque aqui, Mark, que recebeu instrução e educação padronizada nas instituições, lá nos orfanatos, ele, quando via uma família que buscava uma criança para ser adotada nas instituições nas quais ele fazia parte, ele via ali que tinha o amor, o carinho, a aproximação. Mas para com ele isso nunca acontecia. E ao invés dele se resignar com isso, dele aceitar, dele ser humilde, dele entender que ele estava ali passando por um momento difícil, mas que ele precisava vencer aquele momento, ele adotou o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Revolta, rebeldia, não aceitação do que eu vivo. Como se eu tivesse sofrendo um castigo de Deus. Como se todos fossem felizes e eu o escolhido para ser infeliz. É o caminho mais fácil. E nós adotamos sempre esse caminho. De nos colocarmos como os coitadinhos do mundo. Ah, porque eu sou tão bom para todo mundo e ninguém é bom para mim? Porque eu ajudo tanta gente e ninguém me ajuda? Porque eu compreendo todo mundo, como eu sou bom e ninguém me compreende, Deus, nós fazemos isso. Esse é o nosso comportamento. E quando a gente vai orar, Deus seja feita a sua vontade, é da boca para fora. Porque quando a vontade de Deus é contrária aos nossos entendimentos e contrária ao que eu acho certo, aí eu fico de biquinho, melindrado, caprichoso, irritadinho. Então aqui, Mark teve todas as possibilidades. Nunca foi abandonado. Mark não viveu na rua, não passou fome. Teve as possibilidades. Tinha inteligência, capacidade, a força física, as habilidades manuais, e aqui no caso carpintaria. Mas ele pega esse conjunto de maravilhas que desce do alto e que estão em nossas mãos, ele pega esse conjunto e ele simplesmente direciona isso para praticar o mal. Eu faço isso também ou não? Vamos lá. Eu tenho carro? Tenho veículo? O veículo eu comprei? Comprei. Com o meu trabalho? Eu trabalho. Mas para eu ganhar o dinheiro, para eu ter o trabalho, para eu conquistar o carro, eu preciso do quê?
inteligência, capacidade. Eu preciso ter os meus neurônios em dia, saúde em dia, preciso enxergar, falar, ouvir, preciso ter possibilidades e liberdade para me fazer útil e capaz aonde eu estou, em termos de trabalho. Tudo isso é o quê? Vem da onde isso? Da sorte? Do jogo de dados? Não. Vem do mais alto. Que permitiu que a minha capacidade estivesse íntegra para que eu possa colocar ela em prática. Que a minha inteligência não sofra nenhuma avaria biológica. Eu posso utilizar ela no meu trabalho para me manter ali e conquistar as minhas coisas. Então, primeiro, eu recebo do mais alto os dons para que eu possa utilizar fisicamente. E aí eu vou desenvolvendo um a um com o meu trabalho. Ganhei dinheiro, comprei o carro. O que eu faço com o carro? Vou fazer racha. Coloco um motor turbo. Vou para as ruas, pistas, avenidas, rodovias, alcoolizado, drogado, perturbado, violento, agressivo e causo mortes e destruição. Aqui Mark usou os dons que desceram do alto para ele para praticar a maldade. E nós? E nós? Porque muitas pessoas olham para essa história aqui e ficam horrorizadas, né? Nossa, um serial killer. Olha o que ele fez com essa moça. A moça estava na sua casa, em segurança, na sua rotina. Foi tomar um banho de rotina. E havia um assassino observando ela. Ele premeditou o crime. Ele colocou então a capacidade dele a serviço das trevas. Nós, muitas vezes, agimos parecido. E a gente fica horrorizado no serial killer. Só que agora, recentemente, eu li uma história de que um pai, mas não é pai biológico, adotou a criança e o menino com 7 anos abriu a geladeira para buscar um alimento. Só que esse pai, entre aspas, o havia proibido de abrir a geladeira para buscar alimento. O menino, então, foi contra a proibição. 7 anos, abriu a geladeira para pegar o alimento. Sabe o que esse homem fez com essa criança? Matou. Ele matou de tanto bater na criança. Qual é a diferença para essa história? Porque aqui Mark matou muitos. Na história que eu li, o homem matou um. São assassinos. São brutais. São terríveis. E nos deixam com o estômago virado. Porque aqui ele vai, agride a moça, estrangula a moça, violenta, estupra. E na história que eu li, um homem agride uma criança de 7 anos e assassina ela. Porque ela foi buscar um alimento.
Ela estava com fome. Com fome. E aquele homem brutal encerra uma reencarnação. Cuidemos dos nossos pensamentos, porque um momento de fúria, pautado em alguns segundos, pode ser o suficiente para a gente entrar nessa rota aqui, ó. Nessa rota. E nós não estamos distantes desses relatos, não, hein? Porque se hoje eu não tenho a coragem, a frieza, a monstruosidade de praticar um ato como esse, será que eu não cometi há séculos atrás? Então, devagar aí no julgamento. Devagar aí no julgamento, porque a gente precisa entender as questões aqui. Reencarnação compulsória, as provas que ele passou. Por que ele adotou a revolta? Porque ele vinha do bem bom. Teve família, teve possibilidade, não atuou de maneira correta, desce para o umbral, de lá é retirado, tem nova oportunidade. Cai de novo, volta para o umbral. À custa do quê? Porque esses que morrem nas mãos dos assassinos em série são vítimas. E sofreram demais. Mas também estes possuem seus passados espirituais. E se nós formos, vasculhar nessas histórias, encontraremos situações também que não são boas. E as medidas da lei do mais alto vão sendo adotadas de caso em caso. Portanto, precisamos cuidar da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas ações. Porque um descuido pode nos levar a séculos e séculos de problemas a serem resolvidos. Mark teve todo o amparo da família no passado. Voltou-se à vida errante. Ele abandonou a família. Não quero família, não quero mãe, não quero pai, não quero irmão, não quero saber dessa gente, detesto essa gente, odeio essa gente, é só problema, só briga. Fala para mim, o que a gente vê hoje em dia? A quantidade gigantesca de filhos que abandonam as famílias. E aí vão morar na Nova Zelândia, vão morar na Austrália, vão morar na Europa, Estados Unidos, Canadá. Área, não aguento minha mãe, não aguento meu pai, não aguento meu irmão. Não quero saber disso, é uma família tóxica, etc, etc, etc. E aí vão embora. Vão embora, abandonam. Vai ter uma consequência. Dito e certo, haverá uma consequência. Porque se eu sou colocado em uma família, é porque ali eu preciso estar. Se por uma questão de trabalho, uma questão maior, eu sou deslocado a um outro país, é uma situação diferente. Mas o que a gente vê é a fuga mesmo. Não querem ficar juntos. Mas vai buscar o que na Austrália? Vai buscar o que na Nova Zelândia? A distância. Ou aqui, como diz aqui, a vida errante. Eu conheço pessoas que, vão embora. E aí nas férias vem visitar, passa lá uma semana aqui, junto à família,
pá, no primeiro momento vai embora. Vai embora. Ah, porque não gosto desse país, não gosto dessa sociedade, não gosto dessa política. Foi colocado aqui. Existe um motivo real para estar aqui. Longe de ser gratuito isso. Mas o livre-arbítrio é respeitado. Quem embora vai. No futuro, as consequências virão. E essas consequências virão em que peso sobre mim? Mark fracassara quanto ao amor ao próximo e atitudes solidárias e fraternas. Fracassou. Amor ao próximo. Fracassou. Atitude fraterna. Fracasso. Solidariedade. Fracasso. Resignação. Fracasso. Fracasso, 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 fracasso. Derrota, derrota, derrota. A história dele. E a minha caminhada, como é que está? Vejamos aqui, no Livro dos Espíritos, questão 255, para a gente iniciar uma reflexãozinha bem rápida. Ó. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Por que eu trouxe essa questão? Porque aqui Mark, depois que ele é assassinado, porque uma hora, o plano não vai funcionar. O plano de invadir casas, assassinar mulheres, violentá-las, uma hora não vai dar certo e não deu. E aí ele leva um tiro. E acaba, a brincadeira acaba a história. Quando desencarnei, fui tragado para este local. Ele nem notou o que aconteceu. Foi direto para a região umbralina obscura, cavernosa, a pior de tudo. E aí ele relata. Seres estranhos que se arrastam como serpentes, emitem sons guturais e como porcos selvagens. Ele está falando dos outros. E ele? Esses espíritos em regiões umbralinas, que tipo de sofrimento que eles apresentam? Qual é? Por isso que eu trouxe a questão 255. Para a gente entender. Qual é o sofrimento que esses espíritos apresentam? Resposta. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então a dor física existe no umbral? Sem dúvida. Todavia, essa é menor. A dor realmente que machuca e faz sofrer é a angústia moral. Angústia moral. Agora, nem mesmo consigo visualizar o meu corpo. Esse era o estado dele naquele momento. E por que tudo isso aconteceu? Por quê? Nós vamos ter a resposta desta questão do porquê tudo isso aconteceu na pergunta 913, que nos diz o seguinte: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Radical, raiz. Qual o vício raiz? Resposta: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal.
Essa resposta explica exatamente a caminhada de Mark, um egoísta. Quando teve família, abandonou a família, egoísta. No orfanato, queria ser adotado, egoísmo. Não foi adotado, revoltou-se, egoísmo. Adquiriu uma profissão para o quê? Para atender a patologia espiritual sexual, egoísmo. Agiu como agiu porque desejou, por ser um egoísta. A palavra é essa. A palavra egoísmo resume a caminhada de Mark. As escolhas de Mark, o resultado de tudo que ele fez. E a base, o radical, é o egoísmo. E as duas outras questões que eu trouxe, para a gente ampliar um pouquinho o entendimento, é a 261 e 262. Vejamos. Questão 261. O espírito nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, nós, tá? As provas que nós devemos suportar para avançar, o espírito deve experimentar todos os gêneros de tentação para eu chegar num patamar lá em cima, lá no alto. Eu devo experimentar todos os gêneros de tentação e interrogação. Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Eu preciso passar por tudo isso, por todas essas etapas, para que eu possa pular, avançar, progredir espiritualmente? Resposta: certamente que não, pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas, mas aquele que se deixa arrastar pelo mau caminho corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza, e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Essa resposta é muito legal. Porque ela nos explica que não há necessidade de eu passar por vários calvários para que eu busque a elevação, para que eu me melhore. Não, não, não. Os calvários são consequências das minhas escolhas. Como ele coloca aqui. Solicita a riqueza vem. E aí eu tenho a opção de ser avarento ou generoso. De eu ser egoísta ou pródigo. De eu utilizar aquilo como uma ferramenta do bem ou do mal. E assim eu vou escolhendo as situações pelas quais eu irei passar no futuro. Esse é o livre-arbítrio. Essa é a questão que nos apresenta que nós somos os arquitetos de nossa vida. Eu não sou obrigado a passar por todas as dificuldades, mas passarei pelas dificuldades às quais eu entro por elas. Como se tivessem muitas portas na minha frente. E ele cita algumas: orgulho, inveja, avareza, sensualidade, tentações em geral.
Eu abro essa porta se eu quiser. Da sensualidade, da avareza, da soberba. Eu e mais ninguém. Por isso que depois não adianta reclamar e botar a culpa em terceiros. E a última questão, a 262, nos diz o seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Essa pergunta vai de encontro à questão da reencarnação compulsória. Como pode um espírito que é retirado de uma região sombria e colocado no plano reencarnatório ter alguma responsabilidade sobre as coisas que ali acontecem, já que não tem conhecimento sobre o que está acontecendo? Resposta: Deus supre a sua inexperiência, aqui no caso do espírito simples, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço. Exatamente o que aconteceu aqui com Mark. Foi traçado um plano melhor possível para ele, plano reencarnatório. Mas ele preferiu seguir as escolhas egoístas dele. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa pouco a pouco, livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós somos assistidos pelos bons espíritos, por Deus, por todas as possibilidades múltiplas da vida. E podemos escolher. Isso é muito bom, escolher. Mas de praxe acontece o extravio. Eu adoto uma conduta extraviada, porque eu quero atender ao prazer sensual, à tentação, à avareza, o poder de ter, o poder de dominar, o poder de mandar, o poder de ter bens materiais. A matéria fascina, o corpo sensual fascina, e aí as fascinações vão derrubando um a um, igual dominó. Pá, 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 pá. Poucos são os que escapam. Pouquíssimo. E assim na questão compulsória. Aquele que reencarna de maneira compulsória tem todo um preparo também. Ele não é jogado na arena dos leões. Mas é claro que para ele vai ser mais difícil, porque já parte da questão compulsória, já é mais difícil. Porque ser compulsório significa que não se arrependeu. E sem arrependimento, a queda é muito mais fácil de acontecer. Com arrependimento, eu começo a estabelecer dentro de mim um entendimento diferenciado do passado. E aí eu posso sim vencer na minha caminhada. Portanto, Mark foi um serial killer. Aqui não sabemos em qual país se deu essa experiência, né? Mas eu observei que nos Estados Unidos da América se concentrou a maior quantidade de serial killers da história. Desde 1900, é o país que mais abrigou esse tipo de personagem. Por que será? Porque a questão do assassinato em série está relacionado à população. Cada país
tem uma história espiritual daquela sociedade, daquele povo. Os norte-americanos são oriundos de outras nações, como a sociedade brasileira é oriunda de outras nações. Existem as miscigenações, as migrações, imigrações, idas e vindas. Mas existe um núcleo duro, básico dessas sociedades, que tem relação com as sociedades do passado. Não é gratuito que lá na terra do Tio Sam reencarnaram a maior parte dos serial killers. Não é gratuito. Existe uma atração. E no futuro, certamente o plano espiritual nos trará mais informações sobre isso, sobre essas questões das sociedades, dos povos. Por que é que na Alemanha teve o levante nazista? Por que é que na Rússia teve o movimento comunista? Por que é que na Grécia teve um movimento filosófico? Na Itália, na França, o movimento literário, artístico. Por quê? Intelectual, na Europa em geral. Então a gente vai, aos poucos, entendendo que existe uma conexão espiritual pretérita e vai explicando os acontecimentos. Fechamos então o item Os Assassinos. 6 relatos que, sinceramente, embrulham o estômago. Mas vencemos os 6, meditamos, refletimos e aprendemos com os 6. No próximo vídeo, vamos abrir um novo item de estudo. O terceiro item do capítulo 7. O título, eu vou deixar para o próximo, para segurar a audiência, como dizem os programas de televisão. Segurar a audiência. Próximo vídeo, então, um novo item de estudo do livro Umbral. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.